Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Vou estar trazendo mais uma palavra do Senhor Jesus no nosso coração. Mas antes de eu estar trazendo esta palavra do Senhor Jesus em nossos corações, eu quero estar dando início com oração. Iniciando uma oração nesta noite. Amém? Então vamos lá. Vamos fazer a oração da noite, a oração da nossa fé, que vai mover vidas de pessoas aqui nesta noite. Amém? Vamos lá. Senhor Jesus, eu estou aqui mais uma noite, Pai. E hoje, Pai, tem que haver mudança na vida de jovens, Pai. Como vem jovens falando, Pai, que a vida delas não muda, que a vida delas não progride em lugar nenhum, Pai, que o Senhor vem progredindo as vidas desses jovens, dessas moças, Pai, cada dia vez mais, vem abençoando, vem livrando, guardando, Pai, Senhor amado, que o Senhor exalta a vida dela, Pai, que ela pode exaltar o Teu nome, que elas podem clamar o Teu nome, essas pessoas, assim como eu clamo o Teu nome toda noite, quando eu vou dormir, eu oro, te agradeço, Pai. Pai, venha, Pai, colocando Teu amor, a Tua bondade, a Tua humildade, Pai. Te agradecemos por mais essa rica oportunidade de a gente estar aqui, Pai. Te agradecemos, Pai, por mais esse dia maravilhoso, Pai, que o Senhor colocou na nossa vida, que o Senhor concedeu em nossa vida, Senhor. Eu te entrego a vida dos meus familiares em Tuas mãos, a vida dos familiares dos meus colegas em Tuas mãos, Pai. Senhor Jesus, que o Senhor venha, Pai, falar comigo nesta noite também, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, colocar no meu coração o que o Senhor falar, que esteja no meu coração, esteja no coração desses jovens, dessas moças, Pai. Te agradecemos, Pai, livre e guarde os familiares desses jovens, dessas moças. Em nome do Senhor Jesus, nos proteja todo dia, nos ilumina todo dia, Pai. Em nome do Senhor Jesus, te agradecemos por mais essa rica oportunidade, Pai, de estar aqui entoando o seu louvor, falando do Teu amor para esses jovens e para essas moças, Pai. Amém, Senhor. Amém? Então, pessoal, por que eu falei que a gente ia dar o início com uma oração? Por quê? Porque também tem pessoas necessitando de uma oração. Então, necessita de uma oração, necessita de uma palavra no coração dela, sabe? E o que eu mais vejo hoje no mundo lá fora é pessoas necessitando de alimentos, sabe? Pessoal, tem crianças aí que necessitam de alimentos, que a gente tem que colocar, que a gente tem que ajudar essas crianças a se alimentar. A gente não pode negar nada para o nosso próximo, não, sabe? Então, eu queria pedir, ajudem essas crianças também, sabe? Que estão necessitando de algumas coisas, alimentos, sabe? Para elas se alimentar, sabe? Ajudem, sabe? Porque Deus, ele vai te dar em dobro, jovens e moças. A gente já passou por isso também. E o que mais me dói no meu coração é ver crianças aí necessitando de um alimento, necessitando de um pão de cada dia, que a mãe não trabalha, que a mãe não tem para comprar o pão de cada dia. E a gente tem que ir lá e fazer o quê? A gente tem que ajudar, sabe? Porque é tão triste, para mim é triste ver uma criança chorando: "Oh, mãe, eu quero aquilo. Oh, mãe, eu quero isso." Aí eu falo: ela quer. Aí eu vou lá e faço. Eu ajudo. Então eu tenho que ajudar o meu próximo.
para que quando eu estiver precisando, meu próximo me ajuda, sabe? Eu não sei como que está a vida das crianças agora, mas a gente tem que ajudar, a gente tem que alimentar a vida delas, para a gente ter caminhado com Deus até o dia da nossa vida crescer. Deus não teve que nos alimentar, a gente não teve que nos alimentar da palavra de Deus. É isso que eu estou dizendo. Vamos ajudar. Mas essas crianças precisam de alimentos, não só da palavra de Deus, mas sim de alimentos que a gente tem em casa, sabe? E tem pessoas que falam, nossa, coitado dessa criança. Mas tem pessoas que falam, eu não vou ajudar não. Eu não vou ajudar não, porque ninguém não me ajuda. Sabe por que tem pessoas que falam que não vai ajudar? A pessoa fala que tem dó, né? E quando a pessoa fala que tem dó, e quando fala para ajudar, a pessoa ajuda? Não ajuda não, né? Mas é tão triste. Mas quando eu passo e vejo que tem pessoa, criança necessitando, eu falo, vai lá, pega lá o que você quer, eu pago, eu dou o dinheiro lá, tá bom? Eu ajudo. Sabe por que eu ajudo? Porque Deus nunca vai deixar nada faltar na minha mesa, na minha casa, na minha família. Nunca vai deixar. Deus, ele vai dar o melhor para mim dessa terra. Então, a partir do momento que eu ajudo uma criança a se alimentar, a ajudar ela a crescer que nem Deus, Deus falou para mim, ou você cresce ou você fica vivendo na tua vida destruída. E eu decidi crescer, mas crescer na presença de Deus, ouvindo a voz de Deus e obedecendo a voz de Deus. Então é por isso que nesta noite eu estou dizendo, ajude o teu próximo, nem que seja uma criança, mas ajuda. Se ela estiver sofrendo, com fome, vai lá, dá o pão de cada dia, ofereça e vai lá, coloque para ela um pão de cada dia para ela se alimentar, um café com leite, ou seja lá outras coisas, o que elas gostam, vai lá, ajuda mais é de coração, porque depois a gente tem que ajudar, mas depois a gente não pode falar, nossa, eu ajudei essa pessoa e essa pessoa não me ajuda. Nossa, essa pessoa não vai me ajudar nunca. Isso daí a gente tá querendo o quê? Ser mais que as pessoas. E é o que a gente não pode ser, sabe? Por isso que eu falo. Eu vendo hoje, um amigo meu falou assim, falei com um amigo meu hoje. Falei assim, tava conversando com ele no celular, né? Aí eu tava trabalhando. Aí eu tava conversando com ele no celular. Aí eu falei pra ele hoje assim, então, Felipe, que o nome dele é Felipe, né? Eu falei, então, Felipe, sabe esses negócios que eu tô te mandando aí? Compartilha lá no seu Facebook, no seu Instagram, no status do WhatsApp. Compartilha lá em todas as suas redes sociais, sabe? Porque aí vai ajudar as crianças, sabe? E é o que eu quero fazer. Eu quero ajudar as crianças, eu quero dar o melhor para as crianças, sabe? Eu quero ajudar as crianças dando o melhor, não o pior de mim, sabe? Porque quando eu estava lá no mundo, muitas pessoas me davam as piores coisas, mas Deus sim me dava as melhores coisas. Deus me dava muito conselho na minha mente. Deus falava, se é isso que você quer, você vai ter um final triste da sua história. Foi aí que eu peguei e pensei, Deus, o que está acontecendo comigo? Porque eu estava, o quê? Destruído espiritualmente. Eu não sabia mais o que fazer. Eu era o doido mesmo. Eu era o doido. Quando eu tava no mundo, eu era o doidinho mesmo. Sabe, eu era o doidinho.
e, e bagunçava muito. E olha o que Deus fez. Deus falou: Lucas, eu quero você na minha posição. Eu quero ver você falando do meu amor para jovens que precisam e que necessitam. Eu quero ver você ajudando crianças, jovens que necessitam de algo. Eu não quero ver você nessa vida, não. Nessa vida errada. Essa vida errada não é para você, não, Lucas. O que você tá merecendo para ter essa vida errada? O quê? Aí quando Deus falou na minha mente, eu peguei e falei: verdade, Deus. Eu peguei e falei: agora o inimigo vai perder. O inimigo vai perder a guerra contra a minha vida. E eu me lancei nos braços do Senhor Jesus. E até hoje estou firme com Deus. E nunca mais eu quero voltar para o mundo onde eu estava. Naquele mundo destruído. Naquele mundo com a vida lá por água abaixo. Sabe? Aprontando muito. Dando muito trabalho para minha mãe. E foi assim. Foi durante as orações da minha mãe. Minha mãe, ela, não tem jeito. Foi, joelho no chão, clamava a Deus, clamava. E agora hoje, olha, quem é que clama por Deus para ver minha família na presença de Deus é eu. Sabe por quê? Quando eu estava no mundo, quando eu estava fazendo bagunça, quem era que estava clamando pela minha vida era minha mãe. E hoje é eu clamando pela vida dos meus familiares, tudo. Sabe por quê? Porque Deus, Ele ouve as nossas orações. Então ali, Deus estava ouvindo a oração da minha mãe. Minha mãe chorava e falava: ai, meu filho está me dando muito trabalho, Deus. O que eu faço? Aí Deus: calma, eu vou te dar a resposta. Espera, confia em mim, filha. Eu não vou te abandonar. Eu não vou deixar nada acontecer com teu filho. Ele é bagunceiro, mas a vida dele vai mudar. Se não mudar, ele que vai ter a escolha. Ou ele vai me servir, ou ele vai servir o mundo. Minha mãe orando, perseverando, esperando, e nada acontecia. Aí foi que Deus tocou no meu coração e falou: agora você tá sozinho. Agora eu mostrei para você que você tá sozinho. Eu abri os seus olhos e você tá vendo que você tá sozinho. Então quando você estiver sozinho neste mundo destruído, vai clamar a Deus, porque Deus vai te socorrer, porque só Deus pode te livrar e te transformar a tua vida. Porque quando eu estava ali, Deus abriu meu olho e falou: agora vê quem é que está do teu lado, vê se é aquele teu amigo, aquele teu parceiro, como a gente dizia na época, né? Vê se aquele teu parceiro está contigo do teu lado para te ajudar, para te levantar, para te dar forças, para te dar fôlego e ânimo para você prosseguir. Não tinha nenhuma pessoa do meu lado quando eu caí e fiquei destruído. Aí eu peguei e notei: nossa Deus, o Senhor falou toda a verdade para mim na minha mente. E minha mãe orando, eu vou pedir perdão para minha mãe por tudo que eu fiz nesta terra, porque agora eu quero me livrar deste mundo mal e quero viver para ti, Pai. Foi a partir daí eu tomei a decisão e comecei a mudar minha vida. Durante que a gente começa a mudar a nossa vida, aí tem pessoas que vai chegar na gente e vai falar: nossa, como você mudou, né? Lucas, você estava ali outrora naquele mundo destruído, olha como a sua vida tá mudada, até seu rosto tá diferente. Por que será que tá diferente? Porque minha mãe teve que se ajoelhar e teve que orar por mim, pela minha vida, porque o que eu aprontava era muito difícil. Era muito difícil de minha mãe lidar com as minhas aprontações. Até mesmo na escola eu dava trabalho para minha mãe. Minha mãe falava: nossa, eu não sei como que vai ser a vida do meu filho. Eu vendo ele dando trabalho para mim direto. E minha mãe, ela falava: filho, se aquieta, filho. Obedeça a sua mãe. E hoje olha o filho que ela tem. Ela tem um exemplo dentro da casa. Ela tem um exemplo dentro da minha casa. Sabe por quê?
Porque eu decidi mudar minha vida. Eu decidi entregar minha vida totalmente para Deus. E foi isso que Deus escolheu para minha vida. Deus escolheu eu estar aqui falando do amor dele para vocês. Por isso que a gente não pode negar nada para o nosso próximo. Porque quando a gente estava lá no mundo, nosso próximo não podia ter ajudado a gente. Mas Deus levantou a gente e ergueu. Mas a gente tem que ajudar o nosso próximo para que quando eles vê que a gente está precisando, ele chegar na gente e ajudar. Sabe? Era muito difícil de lidar comigo. Na escola, eu era terrível. Eu era terrível. Minha mãe não aguentava. Minha mãe não aguentava, chegava até a chorar. Falava, meu filho. Ela ia todo santo dia na escola para ver se eu tava melhorando. E nada deu melhorar. E nada deu melhorar. Subia em cima do armário. Eu falo, porque isso daqui não é vergonha pra mim não. Isso daqui é vergonha pro diabo. Porque o diabo, ele queria lançar minha vida no inferno. E hoje não lançou por quê? Porque eu acreditei mais nas orações que minha mãe fez pra mim. Sabe? E hoje eu tô livre, liberto de todas as bagunças. Se algum colega aí, por aí falar, vamos fazer aquilo, eu falo não. Se for coisa ruim, eu não faço. Eu não vou, porque eu tenho as minhas consequências. E Deus fala, se você for, você não volta. Eu já ouvi Deus falar muitas coisas sobre mim assim. Se você for, filho, você não volta. E eu fui o único filho daqui que obedeci minha mãe. E falei, mãe, nunca mais eu te dou trabalho. Na minha vida toda. Porque as bagunças que eu aprontava era terrível. Mas hoje vê se eu apronto. Hoje vê se eu fico batendo, brigando com meus irmãos. Não fico, meu. Não fico. Sabe por quê? Porque há uma diferença na minha vida que eu decidi mudar de verdade. Vê se hoje eu brigo aí na rua, aí fora. Eu não brigo não. Sabe por quê? Eu tenho um coração bom. A pessoa fala, você é isso, você é aquilo. Eu pego e caminho sem dar ouvido para o que as pessoas falam de mim. Sabe? A gente tem que ser quieto. A gente tem que ser maduro. A gente tem que ser pensativo. Ah, se a pessoa falar, eu vou revidar. Não, não é isso não. Se a pessoa falar, deixa falar. Para que você vai revidar? Se você for revidar é pior, que ela vai querer vir pra cima de você, sabe? Então, escuta. Escuta a mãe de vocês. Sabe por que eu tô contando isso? Porque minha mãe sofria muito por mim. Minha mãe, ela foi que me deu a vida. Minha mãe me deu a vida toda dela para eu estar aqui. E olha quem diria um jovem que era da bagunça ter uma vida assim, nas mãos de Deus, guardada, e que não tá mais fazendo bagunça. Quem diria que eu ia mudar minha vida? Ninguém diria. Agora olha só, as pessoas falando, nossa, esse jovem aí, ele tava lá naquele mundo de, destruição, fazendo os escandalismos dele, xingando, brigando, batendo, indo pra cima, fazendo o que quisesse com a vida dele. Ele tinha o que ter lá no mundo. E olha, hoje a vida dele mudou totalmente. Sabe por que mudou totalmente? Porque eu tenho um Deus que vive dentro de mim. E hoje eu lembro como que se fosse naqueles tempos que eu passei. Eu tropeçava, eu falava palavrão quando eu tropeçava, mas eu percebia que era Deus falando, você vai tropeçar e vai cair, para você aprender a queda que eu tô te fazendo você fazer isso. Deus, ele falava para mim, você vai tropeçar, para você ver aonde você tá errando, sabe? E hoje eu lembro
que quando eu estava no passado, lá naqueles tempos de bagunça, eu lembro que pessoas chegaram em mim e falaram: você não vai viver. Não era para eu estar aqui hoje. Mas Deus, ele falou: tá amarrado, o diabo. Esse jovem vai viver sim. Você vai soltar a vida dele. A vida dele é minha. E Deus ganhou a minha vida nas mãos dele. Sabe por que Deus ganhou a minha vida nas mãos dele? Porque eu acreditei. Eu acreditei nas orações da minha mãe. Tinha vezes que eu ia para a igreja com a minha mãe quando ela morava aqui comigo. Ela não mora mais aqui comigo por causa de algumas situações que aconteceu que eu não vou estar, relatando para ninguém. Então, quando ela morava aqui comigo, aqui na minha casa, eu ia para a igreja com ela, certo? Às vezes eu ia, algumas vezes não, porque era o filho que dava mais trabalho, porque era o filho que, falava os palavrões mais piores do que ela imaginava, do que pessoas aí fora imaginavam. E olha só, um filho dela, o mais quietinho hoje, que nunca mais brigou com ninguém da rua, que nunca mais arrumou confusão com ninguém da rua e que nunca mais solta palavrão. Olha só como Deus transforma. Deus tirou todos os palavrões da minha mente, porque quando eu estava ali, a minha mente era cheia de palavrões poluídos. Minha mente poluída. Eu não podia ver uma confusão que eu falava: o que está acontecendo? Eu ia para bater, para brigar. Não importava se eu apanhava não, mas eu também ia para cima. Quando eu estava no mundo. Mas olha só, quando Deus ele quer ver a gente mudado, a gente não tem que escolher não. Deus ele pisa no nosso calo e fala: agora você vem. Ou você vem ou você vai ficar passando por tribulações e piores do que eu estou te dizendo. Foi o que aconteceu comigo. Falei: eu vou abandonar amizades erradas. Eu não vou ficar com amizades erradas do meu lado. E olha só, para honra e glória do Senhor Jesus, hoje eu estou obedecendo tudo que minha mãe fala. Se ela fala filho, dentro de casa, é na minha casa. Se ela fala filho, de casa para o trabalho, do trabalho para casa, de casa para a igreja, da igreja para casa, eu obedeço ela. Porque ultimamente, nas antigas, quando eu não obedecia, eu ficava lá embaixo. E uma vez, quando eu estava lá embaixo, quase que eu ia o quê? Quase que eu ia preso. Por quê? Por causa de amizades que eu tava ali. Amizades que não era pra mim. Que eu tava ali embaixo. E aí, o policial chegou em mim e perguntou: você já tomou tiro? E apontando a arma pra minha perna. Meu pé pra minha perna. Perguntou: você já tomou tiro? Eu falei: nunca tomei tiro não, senhor. Aí ele falou: coloca a mão para trás. Eu coloquei. Aí ele perguntou: você mora onde? Eu falei: ali em cima. E o que você tá fazendo aqui? Eu falei: não, é que eu tava na casa do meu amigo e eu já vou subir. E eu não tava com medo. Aí ele falou assim: você sabe que se a gente for ali pro cantinho, a gente vai ter uma conversa boa, né? Eu falei: sim, senhor. Aí ele pega e me joga pro canto. É a hora que eu falo: e agora, Deus? Eu ia apanhar. Iam levar eu preso. Por causa que eu não estava fazendo
nada de errado. E olha só, o livramento que Deus me deu, o livramento que Deus me deu. O policial ia me bater, ia me levar preso, só que Deus falou, não, solta ele, liberta ele, que ele é meu filho. Livramento de Deus para minha vida. Aí eu falei, eu nunca mais vou ficar descendo lá para baixo à noite para ficar conversando com amizades que não vai levar eu para a presença de Deus. Olha como que Deus é tão maravilhoso que dá livramento pra gente. Agora eu podia estar o quê? Todo arregaçado. E lá dentro do presídio. Só que Deus falou, não. Meu filho não vai pra lá, não. E ele também não vai apanhar. E me soltaram. Me soltaram. E falou, vai, sobe pra casa. Aí eu falei, tá bom. Peguei e subi pra minha casa. Nunca mais tô lá embaixo mais. Porque a primeira vez que Deus livra, nem sempre ele vai dar livramento. E isso foi para mim aprender a lição. Que se eu cair, nenhum colega meu vai me levantar. Quem é que vai me levantar é Deus. E só os verdadeiros amigos que vai estar do meu lado. Amém? Então, vamos entrar na palavra de Deus, que hoje eu já falei, né? Um pouquinho, né? Sobre o que a gente devia falar, né? Então, vamos lá. Que se encontra em Provérbios, capítulo 8, versículo 1, do 1 ao 6, que diz assim: Ó filho sábio, alegra o pai, mas o filho nécio é a tristeza de sua mãe. Os tesouros da maldade não terão proveito, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixará o justo padecer de fome. Padecer de fome. Vamos lá. Mas rejeitarás a ambição dos... Espera ainda. Rejeitará a ambição dos ímpios. Vamos lá. A mão negligente em perecer. Nossa, velho. Pera ainda, pessoal. A mão negligente em empobrecer, mas a mão dos diligentes conhece enriquecer os que escolhem no... Ai, Jesus. Vamos lá. Que escolhe nos verão é bom, é homem sensato, o que dorme no tempo da cega, é filho que... Vamos lá, Senhor. E vergonha. Aí no 9 vai dizer, vamos até, no 6 vai dizer assim, a bênção sobre a cabeça dos justos, mas a violência
fechará a hora dos ímpios. Então, para vocês verem o que eu acabei de falar aqui no começo, se relata nessa palavra de Provérbios capítulo 10, versículo 1, do 1 ao 6. Olha o que vai dizer aqui no 3. O Senhor não deixará o justo padecer de fome. E o justo é quem? A gente, não é? Então, Deus, Ele não deixará o justo Ele não deixará a gente padecer de fome. É o que eu estava dizendo agora. Se a gente ajudar os nossos próximos que precisam de ajuda, Deus, Ele não vai deixar nada faltar na nossa vida. Olha como Deus é bom. Olha como Deus é bom e Ele colocou isso na minha mente para me dizer, para vocês ajudarem quem precisa de verdade. Não nega nada. Não nega nada para ninguém. A gente não deve negar nada para ninguém. A pessoa pode negar para a gente à vontade. Mas se a pessoa falar, faz isso, estou precisando de ajuda, a gente deve ajudar. Porque a gente tem que ser bom e humilde de coração para ajudar as pessoas que precisam, que necessitam. Então, olha o que eu falei. Antes de ler a palavra, eu já falei. Veio na minha mente isso. Sabe? Olha como Deus é bom. Ele coloca a palavra, mas também coloca palavras para mim falar, para mim expressar. Sabe? E olha, ele fala que a gente deve ajudar o nosso próximo. Mas Ele não vai deixar nada faltar para a nossa vida. Se o nosso próximo está precisando de um pão de cada dia, opa, vamos lá, eu te ajudo. Se eu tô com dinheiro no bolso, eu ajudo. Agora, se eu ver que eu não tô, eu falo de verdade. Se eu não tiver, não tem como eu ajudar, né? Mas se eu tiver, eu vou lá e ajudo o meu próximo. Porque é para honrar a quem? É para honrar Deus, sabe? Não é porque eu tô fazendo para mostrar que eu sou melhor que ninguém, não é. É porque Deus fala no meu coração. Se eu ver uma criança necessitando de alimento, eu vou lá e falo, o que você quer comer? Aí ela fala, eu quero isso. Eu vou lá e ajudo. Não é porque eu tô fazendo isso que eu sou maior que ninguém, não é. É porque Deus, Ele toca no meu coração para eu ajudar o meu próximo. E para que nada venha faltar na minha vida. Para que tudo venha ser levantado na minha vida. Para que tudo venha ser restaurado na minha vida. Na vida de vocês. E olha como Deus é bom. Eu falei antes de pregar a palavra. Antes de falar a palavra do Senhor. Eu falei aqui. Né? E eu falei um pouco de mim também, né? Que quando eu estava lá no reteteco do mundo, eu dava muito trabalho para minha mãe. E hoje, olha o que Deus fez com um filho que era tão bagunceiro quanto na escola e em casa e na rua. Sabe? Olha a bagunça que um filho, que hoje ele é o mais quieto e o mais presente na palavra do Senhor. Minha mãe, ela orava, perseverava por mim e clamava por Deus, pela minha vida. Clamava, falava, Deus, toma a vida do meu filho em tuas mãos. Se for para mim ver ele desse jeito, com a vida destruída, o Senhor renova. O Senhor transforma, sabe? E foi aí que Deus fez um jovem, um filho de uma mãe que tanto batalhou para ver o filho na presença de Deus. E é hoje que eu quero para minha vida. Eu não quero mais desistir de Deus, não. Porque se foi Deus que me livrou,
do fundo do poço e me ergueu e fez um jovem novo, um vaso novo, para me mostrar para aquelas pessoas que hoje eu cresci e hoje eu estou com vida e vou clamar a Deus por toda a minha vida, por todas minhas caminhadas, sabe? E o Espírito Santo de Deus fala: filho, não dê trabalho para sua mãe não. Seja igual o jovem Lucas. Porque eu fui dando trabalho de criança. E minha mãe falou que não tá adiantando, Deus. Mas Deus falou: calma, filha. Calma que vai adiantar. Calma que eu vou pisar no calo dele. E vai adiantar. E adiantou. Adiantou, sabe por quê? Hoje eu tô aqui. Para a honra e graça do Senhor Jesus. Mas teve pessoas que não queriam que eu estivesse aqui nesta terra. Mas Deus fala: você não vai descer a sepultura não. Eu fechei para você não descer. E você vai clamar, você vai buscar de todo o seu coração para mim entrar na tua vida e limpar tudo. Porque tinha pessoas que queriam ver a minha queda, que queriam ver o diabo destruindo minha vida e levando minha vida para o inferno. Mas hoje, quem falou que eu não ia vencer na vida, tá aqui a resposta. Hoje eu venci naquela vida velha. Hoje eu tenho uma vida nova com Deus. Para vocês verem, jovens e